Nessa manhã, eu quero compartilhar a palavra do Senhor, a qual está no texto de Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. E hoje o tema dessa mensagem é: não fuja em frente. Não fuja em frente. Tiago, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 4, depois versículo 12, em seguida do versículo 13 ao versículo 15. Nos diz assim a palavra do Senhor: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na diáspora, saudações. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Versículo 12. Bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Versículo 13 ao 15. Ninguém, ao ser tentado, diga: sou tentado por Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e Ele mesmo não tenta ninguém. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então, a cobiça, depois de haver concebido, dá à luz o pecado. E o pecado, uma vez consumado, gera a morte. Versículo 17, e vocês vão entender por que também dessa leitura. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Amém? Feche os seus olhos, Pai. Obrigada mais uma vez por esse dia, por esta manhã, pela Tua palavra, por estarmos reunidos aqui. E eu peço que o Teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações, porque é um convite a não desistirmos, a não fugirmos, mas a enfrentarmos o Espírito Santo. Porque sabemos o valor das provações, sabemos o que elas geram em nós. E nós queremos estar nesse lugar de obediência e de confiança também, sabendo que o Senhor vai nos fortalecer para permanecermos firmes na jornada. Assim nós oramos agradecidos em Teu nome. Amém. E graças a Deus. Igreja, Tiago, ele está falando aqui para um povo disperso. Eu poderia muito bem ter lido apenas o versículo 12, como estava isso no esboço da minha pregação, no início, quando eu estava montando a pregação. Mas depois eu comecei a entender um pouco mais. Eu falei, não, todos esses versículos, eles fecham todo esse entendimento dessa palavra. É por isso que eu já li cada um deles de uma vez. Mas Tiago, ele está falando para um povo disperso, e que dessa dispersão foram criados maus hábitos. E esses maus hábitos viraram maus costumes. É como se fosse uma pedra preciosa. No ato profético nós recebemos uma pedra, mas é como se fosse uma pedra preciosa. Quando essa pedra preciosa ela é encontrada, se a gente fosse pensar nos mineradores, naqueles que vão escavando para encontrarem, se a gente fosse pensar em todo o processo, o ouro ele não é encontrado como eu e você compramos. Ele fica escondido em alguns momentos, assim como outras pedras preciosas, elas ficam escondidas. E aí nós sabemos que pode acontecer o acúmulo, cauterizar barro, pode cauterizar outros minerais, mas mesmo que venha ser cauterizada essa pedra, ela continua tendo valor. Mas a cauterização nos impede de enxergar esse valor. O apóstolo Paulo, ele está dizendo assim, olha, vocês têm valor. Ele não está deixando de lado a figura, a pessoa, o ser humano. Ele está dizendo, vocês têm valor. Mas vocês estão dispersos, e essa dispersação cauterizou vocês. Cauterizou esse valor. Ele está falando, vocês são importantes. Eu reconheço quem vocês são. Mas durante muito tempo, vocês estão enterrados. E esse valor, ele acabou sendo escondido. E aí trouxe más costumes. E antes de destrinchar,
ele começa a dizer tudo o que Deus vai fazer com a provação, com o tratamento. E isso, falar de provação, é entender que é uma bênção que vem da parte de Deus, para que eu e você venhamos ser transformados. Porque seria muito tranquilo para nós, e assim poderíamos ir para a glória, se não passássemos por provações na terra. Aí já estaríamos aptos e aprovados para ir para a eternidade. Mas Tiago, ele está dizendo para mim e para você que o crescimento, ele vai vir com a provação. Sempre, meu querido, e já marca isso, já salva isso na sua mente e grava no seu coração. Todas as vezes que eu e você passamos por provação, é a oportunidade para o crescimento. Quando eu e você estamos estagnados, nós já podemos identificar, não está nada acontecendo de novo na nossa vida. Está tudo parado, tudo estagnado, e a gente está ali, ó. Só que quando as coisas começam a acontecer, as provações vêm, aí é o sinal, peraí, Deus quer fazer algo, Deus quer me levar no lugar do crescimento. E 1 Pedro 1, versículo 7 vai dizer, para que uma vez confirmado o valor da vossa fé que vocês têm, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado pelo fogo, resulte em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Significa que tudo isso que eu vou passar, que você vai passar na aprovação, é para que eu e você venhamos parecer ainda mais com Deus. Sempre. Todas as provações revelam verdadeiramente quem nós somos. E aí, o que é revelado de nós que quando nós estamos passando pela aprovação. E é por isso que Tiago está escrevendo. Ele está falando a respeito disso, a respeito dessa dispersação do povo, dessa distração. Ele está nos apresentando o lugar. Quanto mais provação, mais a chance de parecermos com Deus, mais a chance de reagirmos como Deus espera de nós. Meu querido, e se você está aqui, hoje nessa manhã, e se eu te pedisse para fazer uma retrospectiva da sua vida, de quem você é, do antes e depois, se eu falasse de 1 mês atrás, se eu te desafiasse de 1 ano atrás, ou de 2 anos atrás, e você não me mostrasse uma mudança, eu ia pensar, você não foi provado. Não tem como. Não tem como nós sermos a mesma pessoa da semana passada. Não tem como nós sermos a mesma pessoa de um mês para cá. Porque nós somos provados e da provação precisa haver transformação. E enquanto eu li essa mensagem, esse texto e preparava a mensagem, eu falei, Deus, cada mês para nós, ele tem um significado. No janeiro profético, eu ganhei um calendário profético. O pastor Felipe também, os pastores ganharam um calendário profético. E nesse calendário profético, cada mês tem um desenho profético. E isso me chamou muito a atenção. E no janeiro profético a gente ora, né? Nós temos isso já no nosso coração há anos aqui, de orarmos por cada mês. E eu fiquei pensando muito e essa palavra me despertou. Eu falei, Deus, que o mês de abril seja o mês da perseverança, do persistir, de não desistirmos, de não fugir, mas enfrentar. É esse o lugar que o Senhor está te chamando, é de enfrentar. É profetizar no seu mês. O mês de abril, o meu mês vai ser o mês da perseverança. Eu estou na metade dele. Mas se até essa metade você pensou em desistir, daqui para frente você vai pensar em perseverar. Você não vai mais pensar em querer largar tudo e desistir. E aí perseverar no seu casamento, nos seus negócios, na empresa, na faculdade, na família, no ministério. Eu não sei qual é a área que tem sido o maior embate para você. Na saúde, a palavra é perseverança. Perseverança. Você pode dizer, mas eu não estou aguentando mais ser provado. Meu querido, só é provado quem é amado. Você pode dizer, não, eu não estou nesse nível, porque minha aprovação está no nível que eu estou pensando que eu passei 3 vezes na fila da aprovação. Mas fica tranquilo, porque é o nível qual o Senhor quer te colocar. É o tratamento de Deus, é o processo de Deus para a sua vida. E pensar em tudo isso é você entender que são instrumentos para que você alcance o caminho e viva o propósito divino que Deus tem para você. É simplesmente isso. No versículo 12 nós lemos, a palavra está dizendo, feliz é o homem.
Bem-aventurado o homem que suporta em perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Perceba que primeiro, só é provado quem é amado. O versículo termina, prometeu aos que o amam. Mas como pode? Como essa conta vai fechar? Entenda, aprovação não é a mesma coisa de tentação. Porque a nossa mente, quando a gente fala em provação, ela tende a misturar tudo que acontece ao nosso redor. A provação, ela vai vir de Deus, a tentação não vai vir de Deus. E nós lemos isso no versículo 17. No versículo 13, perdão. A provação vai vir de Deus, mas a tentação não. A provação está ligada com as coisas internas, o que é gerado internamente. E a tentação está ligada com as coisas que são externas. Guarde isso. De uma você foge, a outra você enfrenta. Só que nós estamos invertendo. Muitas vezes nós estamos enfrentando a tentação e fugindo da provação. E eu estou aqui nessa manhã para despertar esse processo na tua vida. Porque a provação a gente enfrenta e a tentação a gente foge. É assim que funciona. Mas para isso nós vamos precisar tomar decisões importantíssimas. E tem muitas pessoas que hoje estão nesse lugar de tomar essas decisões importantes e relevantes. Mas quando nós entendemos a diferença entre provação e tentação, tudo começa a se encaixar. Tudo começa a fazer sentido. E eu vou dar o exemplo aqui de José, porque José ele foi tentado. José ele foi tentado pela esposa de Potifar. Mas José não esperou nem fração de segundo. Você sabe da história porque a esposa de Potifar dá de cima de José. José não fica esperando para ver o que vai acontecer, ele foge. Mas nós também vemos exemplos de que ele foi provado. Ele não apenas foi tentado, mas também foi provado. Porque imagina toda a situação da prisão. Mas isso nos mostra como reagir. Porque da tentação nós iremos fugir e a aprovação nós vamos enfrentar. Por isso não fuja, em frente. É uma verdade. É uma verdade revelada. Então guarde isso. Não perca isso da mira, não perca isso de vista. Porque quando eu e você enfrentamos a tentação e fugimos da aprovação, a nossa vida fica confusa. Nós gastamos forças desnecessárias. Nós gastamos força no lugar errado. Por quê? Porque a gente sempre fica passando pelo mesmo caminho, dando voltas, voltas e voltas. Mas todas as vezes que você estiver dando um salto na tua vida, nós seremos provados novamente. Sempre, sempre. Quando a gente dá um salto, vem uma nova aprovação. Quando a gente consegue superar essa aprovação, Deus nos chama para outro salto, nós enfrentamos outra aprovação. Mas deixa eu te falar uma coisa, o resultado disso é crescimento, é ruptura, é avanço, é amadurecimento. E a questão aqui, ela é óbvia. Ela é óbvia, mas nós não podemos fugir daquilo que precisamos enfrentar. Você já teve vontade de fugir de alguma situação? Eu já tive vontade de fugir de alguma situação, seja momento, seja acontecimento, seja cansaço. Quem nunca? Qual mente que nunca passou a questão de querer desistir? Mas uma coisa é pensar. Uma coisa é pensar. Mas não alimente a desistência. Não alimente a desistência. E sabe como não alimentar a desistência? Comece a ver o futuro dos desistentes. Olhe o futuro dos desistentes. Eu não estou te falando da questão do espírito de comparação. Você está me entendendo, porque essa palavra é bem clara nessa manhã. Olhe o futuro dos desistentes. Porque se você parar para pensar no futuro deles, você vai parar de pensar em desistir. Porque a gente começa a levar em consideração. E eu me lembro da história de Neemias. Porque Deus ele não vai construir sobre escombros.
Deus não vai construir sobre ilusão. Deus é verdade, a palavra dele é verdade. Ele vai construir um lugar sólido, estável. E essa palavra de Neemias me faz pensar, porque Deus precisa saber da nossa realidade para fazer o milagre. E nós vamos precisar reconhecer a nossa realidade. Deus, até aqui eu estou fugindo. Eu estou trocando, eu estou invertendo, Pai. A provação eu estou fugindo, e da tentação eu estou entregando. Mas não, Senhor, eu vou inverter isso agora. Eu reconheço. E eu estou te falando em como não ser um desistente. Uma vez o pastor Leleco pregou a respeito disso aqui numa terça-feira profética. E ele veio falar a respeito dos 12 espias. E ele fez essa pergunta se nós lembrávamos dos 10 espias. Porque os únicos que foram citados na palavra foram Josué e Caleb. 2 apenas lembrados, porque desistentes não são lembrados. E Deus não te chamou para ser desistente. Eu também não estou te falando que é para você colocar uma capa e sair voando como super-herói. Mas eu estou te falando que aquilo que é provação, eu e você não vamos desistir, nós vamos permanecer e vamos enfrentar. Porque com a aprovação vem a aprovação. E existe essa recompensa. Esse exemplo dos 12 espias são exemplos que trazem para nós pessoas comuns que fugiram dos seus compromissos ao invés de enfrentá-los. Quantos de nós muitas vezes lá atrás ou ainda hoje não fugimos dos nossos compromissos? Da missão que Deus coloca nas nossas mãos para realizar. Quantos de nós sempre fica adiando o despertador? Fica suspendendo o despertador? Mas deixa eu te falar uma coisa. Não adianta nós ficarmos adiando. Porque adiar, nós vamos ficar adiando para um dia que nunca vai chegar. A gente só fica apertando, adiar. Só que nunca vai chegar. Por isso chegou o momento de nós enfrentarmos, porque existe um prêmio. Existe um prêmio. Mas para ambos existe um prêmio, sabia disso? Tanto para quem persiste, tanto para quem desiste. Vai existir. Mas por quê? Porque não tem jeito. Vai existir o prêmio para ambos. Não tem jeito. É a lei da semeadura. O que é que eu vou plantar? É o que eu vou colher. Se o desistente plantar a desistência, ele vai colher a desistência. Mas se aquele que persevera, eu e você, plantarmos a perseverança, nós vamos colher esperança, fé e dentre outras coisas extraordinárias diante dessa colheita. Mas existe essa diferença que eu pincelei aqui no início. E saber a diferença entre a provação e a tentação é de suma importância, é necessário para mudarmos a nossa postura diante delas, quando elas chegarem. E é por isso que nós precisamos saber quando fugir e quando enfrentar. Porque aquilo que você não enfrentar agora, virá com muito mais força, virá muito mais forte no futuro contra você e vai se repetir. Faz sentido, igreja? Porque para mim faz todo sentido essa palavra. Enquanto eu e você fugirmos daquilo que precisamos enfrentar, chega um momento em que vai vir muito mais forte contra nós. Aí você vai falar, mas Deus vai me livrar, mas é provação e é para você crescer, você precisa estar nesse lugar. Eu e você precisamos parar de brincar de pique-esconde com Deus. Porque assim como no jardim de infância, na escola, até mesmo na faculdade, existe aquela crise quando a gente entra na faculdade, porque na escola a gente fala recreio. Quando eu fui para a faculdade, eu falava recreio no primeiro ano, eu tinha 17 para 18 anos. Algumas pessoas riam, eu falei, eu tenho que mudar minha mentalidade, não é mais recreio, agora é intervalo. Só que deixa eu te falar uma coisa. Existe o tempo, o horário, a gente entra para a aula, sai para o intervalo, volta para a aula. Só que antigamente no recreio, lá na escola, no fundamental, no ensino infantil e no fundamental, a gente brincava de pique-pega, pique-esconde. Só que Deus está falando, ei, você amadureceu, você cresceu, não é mais tempo de brincar de pique-esconde. É momento agora de você enfrentar onde você está.
O Senhor nos acha? Nos acha. Mas Ele está falando em frente, pare de ficar correndo. Enfrente o que você precisa enfrentar, porque se você não enfrentar, vai se repetir. Vai virar um ciclo vicioso na tua vida. Mas que força é essa que conduz uma pessoa quando todos ao redor estão parados? Qual é esse lugar? Uma pessoa que consegue preservar sua intimidade com Deus, seu conhecimento, sua experiência com Deus. É essa pessoa que consegue perseverar enquanto todos ao seu redor estão parados. É essa pessoa que tem relacionamento. E eu volto a dizer, só é provado quem é amado. Então, se você está sendo muito provado, meu querido, Deus chama muito. Começa a olhar sua aprovação com esse olhar, dessa forma, melhor dizendo. Mas está gigantesco. Então, meu querido, você é muito amado pelo Senhor. Fica tranquilo, guarda seu coração. Eu poderia dizer para você, olha, amanhã quando você acordar, você vai dizer isso, isso e isso. Mas eu preciso começar a te dizer, porque hoje ainda é de manhã. Você vai sair daqui dizendo, eu não vou fugir, eu vou enfrentar. Eu não vou esperar você dormir, não. Vou não. Porque até lá, a gente pode desistir. Se a gente tem um prazo curto, assim, uma tarde para o cochilinho depois do almoço, a gente já quer desistir. Fala, não, vou repensar. Não, você já vai sair daqui falando isso. Sabe por quê? A nossa mente, ela pode até trazer muitas lembranças. Mas eu e você precisamos fazer igual o salmista fez. No Salmo 42, versículo 11. Tem hora que a gente precisa pregar para a gente mesmo. Eu sei que tem hora que parece que a gente é meio doido dentro de casa, na rua, que a gente está falando da palavra. Mas a gente precisa fazer como o salmista, no Salmo 42, 11, que ele vai dizer: por que está batido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Quando você pensar em desistir, querer fugir daquilo que você precisa enfrentar, se você vai olhar para o espelho e vai fazer essa pergunta: ei, alma, por que você está causando esse reboliço aqui dentro de mim? Você precisa esperar em Deus. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é meu auxílio, Deus meu. Por que é que você não vai enfrentar a alma? Por que é que você vai recuar? Nós somos conduzidos pela mensagem que pregamos. Começa a liberar isso da tua boca. Você sabe, se você não sabe, você vai sair daqui sabendo que a mente humana, a nossa mente, a minha mente, respeita mais a minha voz do que qualquer outra voz externa. Você sabia disso? Que a sua mente, ela presta mais atenção na tua voz do que qualquer outra voz? Você quer um exemplo? Eu posso estar aqui pregando. Se for de mim mesmo, você vai estar sentado falando assim: ela não sabe o que eu estou passando. Eu estou falando para você, você está ouvindo a minha voz, mas a sua voz está falando na sua cabeça. Ela não sabe o que eu estou passando. Será mesmo que eu vou conseguir perseverar? E é aí que você precisa vencer essa voz. Mas eu vou te dar outro exemplo. Já viu quando a gente precisa conquistar algo? Chega alguém para motivar. E a gente pensa, mas eu não vou conseguir. E se você continuar nesse pensamento, você não consegue? Você não rompe? Já teve essa sensação? E quem está fora está falando, mas faz, vai, rompe, e você está aqui dentro. Mas não dá. Não dá. E acaba que não dá porque você não foi, porque a sua voz falou mais alto. Para você entender o poder da nossa voz. Mas é lógico que Deus, Ele está falando com você, e Ele está te dando direção. Para que você entenda, se você trazer essa verdade ao seu coração, assim como o salmista, e dizer, eu vou esperar em Deus, eu confio nele, a minha alma está nele. Se você trazer isso para fora com a tua voz, se você olhar para você mesmo e liberar, eu não vou fugir, eu vou enfrentar, você não vai fugir, você vai enfrentar. Porque você está reproduzindo algo que o Espírito Santo colocou na sua boca.
algo que o Espírito Santo colocou na sua mente. Então, repita comigo. Não, com convicção. Eu não vou fugir. Eu vou enfrentar. Grava essa voz agora aí, tá? Você vai sair daqui, cada passo que você der para voltar para casa, no virar da chave do seu carro, você vai falar: eu não vou fugir, eu vou enfrentar. Você não é fugitivo, você não está numa fuga desenfreada. O Senhor já te resgatou. Ele tem um plano para você. Você foi encontrado por Ele. Então faça isso acontecer nessa terra. Vivencia isso nessa terra. O texto de Tiago é um texto de preparação. Ele está nos preparando, igreja. A provação não vai te derrubar. Às vezes a gente pensa: não, Senhor, mas isso vai acabar comigo. Não. Vai desfazer aquilo que precisa ser desfeito nas nossas vidas para que o nome dele venha a ser glorificado. Mas a provação, ela não vai nos derrubar. A provação, ela não vai escandalizar. A provação, ela não vai nos tirar da presença. A provação vai nos fazer crescer, vai nos ampliar e vai nos levar ao lugar do avanço. Por isso que o texto diz: você precisa ser aprovado. Esse texto, igreja, ele é profético. Ele é profético porque ele está dizendo: você será aprovado. É uma certeza do lugar em que estamos. E qual o objetivo? Ser aprovado. Ele está falando: bem-aventurado o homem que passa pela aprovação. Ele traz essa conclusão da aprovação. Não tente escapar das múltiplas provas de Deus, mas preserve no amor e para o louvor dele. Se ele mandou uma prova, você conseguiu identificar a diferença? Então enfrente, não fuja. Pare de dar desculpas. Eu sei que nós somos bons em darmos desculpas, mas pare de dar desculpas. Tiago tem em mente um homem que busca desculpas pelos seus fracassos. Deus, ele está falando: para de dar desculpa, porque eu conheço o seu coração. Eu sei, na verdade, tudo o que aconteceu e tudo o que acontece. Tentação é a alma gritando. Tentação é a alma gritando. E digo mais: é projeção dos nossos olhos, que são as janelas da nossa alma, que vem de dentro, trazido a partir das nossas fraquezas, das nossas brechas, daquilo que alimentamos na nossa alma. Mas a provação é quando Deus permite as circunstâncias, sejam elas pessoas ou situações. É Deus nos preparando. Por isso, pare de dar desculpas e aceite a aprovação e receba o prêmio, que é a coroa da vida. Existe o prêmio. Você pode até pensar: mas o prêmio será só no céu. A coroa da vida é só no céu. Mas entenda que é algo que começa a se mover no teu hoje. No seu hoje. É algo que começa a se mover. Pare de dar desculpa achando que Deus... Pare de dar desculpa a Deus, perdão. Achando que o que você está passando é pesado demais para você suportar. Porque aquilo que você está determinando é a rota que você irá seguir. O que é que você está determinando? O que é que está saindo da tua boca? O que é que está saindo dos seus lábios? É isso que nós vamos seguir. E como eu disse, Tiago 1,17 mostra que nele não há variação, nem sombra de mudança. Esse versículo me dá uma segurança, traz uma paz no meu coração, de saber, me conforta, de saber que nele não há sombra de mudança. E que se nós perseverarmos nele, nós seremos cada vez mais parecidos com ele. E nesse texto eu fiquei pensando, quem já viu construção de túnel?
Se você parar para pensar na construção de túnel, se você nunca viu, você pode chegar em casa e depois pesquisar. Mas principalmente do CTPM lá de São Paulo, do metrô, obrigada. Principalmente os metrôs, né? Quando tem aqueles que são, nossa, me deu branco por baixo da terra. Subterrâneo, obrigada. Deu um brancão agora. Se você parar para pensar, na construção de túneis, não é a questão de começar um buraco e vir cavando para ver onde vai dar. A construção do túnel é um maquinário de um lado e outro maquinário do outro lado. E começa ambos os maquinários a cavarem, até se encontrar. Agora eu quero que você pense comigo, Deus e você. Ambos na mesma missão. Mas Deus não muda. Eu e você mudamos. Mas se temos uma rota, um túnel para cavar, nós vamos focar nele. Vamos cavar até encontrar. É esse lugar que o Senhor está nos colocando. Se você cavar aqui sem a direção, você vai dar em qualquer lugar, de menos aonde precisa abrir, desembocar. Mas se você entender que Ele está do outro lado, e Ele está trazendo movimento a você, é por isso que nele não há sombra de mudança, variação, não existe. Se está acontecendo o escavar aqui, Deus está mostrando, eu não vou mudar a rota, quer você queira ou não, eu vou continuar aqui. E se você está no mesmo foco, você também vai permanecer. Você, nós somos seres humanos e estamos sujeitos a essas mudanças. Não somos seres imutáveis como Deus, mas se estivermos nessa mesma rota de cavar esse túnel, nós não vamos mudar a rota. Você consegue entender isso? A tendência muitas vezes é querer mudar, mas se estamos cavando esse túnel, nós vamos encontrar com Ele. Nesse lugar da imutabilidade e vamos provar dele. Mas não podemos sair da rota. Deus não vai mudar porque eu e você estamos pedindo. Ele vai manter a palavra dele. Se você quiser, você vai cavar o túnel e vai encontrar com ele. Agora, se você não quiser, você vai desviar o túnel e vai se perder no caminho. E não vai chegar no objetivo de ter pessoas que possam testemunhar e passar e entender que é possível suportar e ser aprovado em meio às provações. Eu e você vamos precisar ajeitar o caminho, ajustar a rota. Mas ajustar a rota tendo um Deus como a nossa rota principal, como nosso foco principal. Mas suporte com perseverança. Eu estou te falando de perseverar, mas você precisa suportar com perseverança. Porque não é só suportar, é perseverar. Quando nós mudamos o caminho, nós nos perdemos. Os desafios estão aí. N desafios. Mas o desafio de hoje qual é? Perseverar. Eu ainda tenho um adendo, com esperança. Perseverar com esperança. Você quer um exemplo? Já viu aquela pessoa que trabalhou 45 anos, quando aposentou, não passa nem na calçada da empresa? Fala, nossa Deus, ainda bem que eu aposentei, não volto aqui nunca mais. Perseverou? Perseverou. Com esperança? Não. Não perseverou com esperança. Entenda, é terminar e terminar mais perto de Deus. Eu pensei a respeito disso, é terminar mais perto de Deus, porque não adianta eu e você passarmos por provação e no final nós estamos fora da igreja. Não adianta passarmos por provação e no final nós estamos longe do convívio com os irmãos. Quem vai perder? É você. Quem vai perder sou eu. Deus está falando, passe, suporte. Se mantenha firme e termine comigo. Não longe de mim. Não longe de mim, da minha presença. E eu ainda uso a palavra, aproveito, a palavra do apóstolo Paulo. Porque não adianta passar por uma provação
e no final está longe de tudo. E aí o apóstolo Paulo ele vem ampliar o entendimento de Tiago. 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27, que ele vai dizer: mas eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Sabe o que ele está dizendo aqui? E isso daqui é forte. Eu não quero no final da minha vida, da minha carreira, ser desqualificado daquilo que eu mesmo ensinei às pessoas. Porque de que adianta eu ensinar e eu mesmo não ser aprovado nisso? Ele está falando, por isso, o meu corpo eu reduzo, eu vou me esmurrar mesmo. Eu tenho disciplina, eu preciso ter disciplina. Não seja pego dormindo no ponto. Não seja pego dormindo no ponto. Paulo, ele expõe o seu medo da desaprovação, de ajudar muitas pessoas e no final ele mesmo ser desaprovado. Imagina esse pensamento. Ele está dizendo, eu sou treinador do meu próprio corpo. Eu sou disciplinado, eu mantenho a minha declaração contínua. E sabe ainda o que eu aprendo nessa palavra? Se eu preciso tirar alguém da cadeia, eu preciso estar fora dela. Não adianta eu tentar tirar alguém na cadeia, sendo que eu também estou dentro dela. Vai ser os dois pensando em como fugir. Não tem como. Mas eu preciso te fazer algumas perguntas essa manhã. Quais são as situações que você tem enfrentado hoje? Que até o dia de hoje você não tinha diferenciado ser tentação ou ser provação. Tentação, aquilo que os olhos, aquilo que muitas vezes alimentamos na alma, é o externo. A provação é o interno. São tantos desafios, talvez você tenha situações familiares para resolver. São tentações? Não, provações. Talvez você tenha suas lutas no trabalho, são tentações? Provações. Quais são as situações que hoje você está enfrentando? Você tem passado por essas provações, por tribulações, sofrimentos que têm feito a sua alma gritar de dor. Talvez você esteja no nível de dizer, eu não suporto mais. Eu não suporto mais. Mas essa palavra é para te dizer, se você suportar até o fim, e você vai conseguir suportar se você enfrentar, fica tranquilo. Fica tranquilo que Deus vem com respostas. Fica tranquilo que Deus vem intervindo na sua causa, porque você não está sozinho. Uma vez que eu e você escolhemos permanecer, enfrentar, nós estamos num caminho na obediência e Deus se revela a nós com graça, com amor, com misericórdia e fidelidade. Mas também como estão as suas expectativas diante dos acontecimentos da sua vida? Eu passei por isso, eu não sei mais o que vai ser. Eu estou enfrentando isso, eu não sei se eu vou ter força para reerguer. Quais têm sido as suas expectativas? Você tem estado apático, sem rumo, sem chão? Achando que Deus se esqueceu de você? Achando que é só você que vive e passa por isso? Achando que você está sendo penalizado? Você sabe muito bem que nada acontece sem a permissão de Deus. E tudo que nós passamos é para crescermos. Então não fuja, em frente. Porque eu sei que se você enfrentar hoje, amanhã você não será a mesma pessoa de hoje. E isso mostra que você foi aprovado. E cada vez que recebemos uma aprovação, estamos mais perto da coroa da vida. Desse prêmio que o céu revela a nós. Meu querido, eu quero te convidar a se colocar de pé, minha amada irmã. Não tenha dúvida daquilo que Deus te prometeu. Sabe por quê? A dúvida estraga a beleza da promessa. Pense no que Deus te prometeu. É lindo, não é verdade? Mas não caminhe na dúvida, porque senão vai perder a beleza, essa promessa. Eu quero te fazer um convite nessa manhã. Se você tem passado por essas provações, se até hoje você estava pensando em desistir, em retroceder, em fugir, em largar tudo, a palavra para você é, não fuja, em frente.
E o seu primeiro desafio, o qual você vai romper nessa manhã, sair do seu lugar e vir até o altar do Senhor, entregando a sua vida e dizendo: eu vou enfrentar. Eu vou enfrentar, mas eu vou enfrentar revestido de graça, revestido de poder, revestido de presença. Eu vou enfrentar. Meu querido, que o Espírito Santo possa liberar palavras nos teus lábios, que o Espírito Santo possa liberar esperança no teu coração, mas que você possa receber nessa manhã. Sai do seu lugar, feche os seus olhos, sai do seu lugar. Não se preocupe.